Boa noite, bom dia, boa tarde, enfim. Eu não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Professor Danilo quem lhes fala. É uma grata satisfação poder estar aqui novamente nas nossas aulas de comportamento humano, né? Hoje é dia 19/5 de 2020, 19/5, né? Nós estamos aqui nas nossas videoaulas, né? Nós ainda estamos aí sobre a problemática do Covid-19, né? Estamos fazendo as nossas aulas todas em plataformas online, aqui no canal YouTube, né? Vocês acessam lá, tem todas as aulas lá no canalzinho, vocês podem ter acesso a todas as aulas, né? Hoje nós vamos tratar de um slide muito bacana. Como eu sempre digo, uma pena a gente não poder estar nesse encontro de corpos, né? Sala de aula é encontro de corpos, né? É o olhar, é a troca de olhar, é o livro que você pega aqui, já mostra ali na hora, enfim, essa dinâmica tão rica que é a sala de aula. Mas enfim, nós estamos aqui, todos os professores desse e de outros cursos, batalhando para dar e fornecer para vocês o que nós temos de melhor em conhecimento, seja na psicologia clínica, seja na psicologia social, seja, enfim, em qualquer uma das abordagens ou áreas da psicologia, tá? Hoje nós vamos então trabalhar aqui slide de número 17, tá? Mas antes, eu tenho aqui alguns avisos para vocês, por favor, preste atenção, não pulem essa primeira parte aqui do videozinho, assistam integralmente, tá? A primeira parte aqui, né? Agradecimentos a respeito das perguntas que vocês têm enviado, perguntas muito bacanas, né? Cada perguntinha o professor faz um vídeo, né? Eu acredito que agora vocês estão conseguindo entender melhor ali quando a gente faz um vídeo específico para cada aluno, né? Como se a gente estivesse conversando com esse aluno. Então, continue mandando as suas perguntas aqui no WhatsApp. Se o professor não conseguir responder na hora, o professor faz um videozinho depois e já responde para vocês, tá? Então mandem suas perguntas. Uma dica que o professor vai dar, tá? Façam o seguinte: assistam primeiro o vídeo, assistam bem o vídeo, tá? Assistam o vídeo, depois voltem a assistir o vídeo e só depois que realmente vocês, puxa, realmente não entendi isso daqui, peguem um caderninho, anotem ali a pergunta de vocês e mandem aqui um áudiozinho, mandem um áudio aqui no WhatsApp, tá? Mas assistam, depois voltem a assistir. Vão assistir o vídeo das nossas aulas, assistam o vídeo da aula. No máximo, ó, façam como professor, coloquem um cafezinho aqui do lado, mas nada de ficar com o Big Brother, com o filminho ali, não. Vamos focar nas nossas temáticas em psicologia, em inconsciente, em psicanálise, enfim, tá? Vamos focar nas nossas aulas, né? Mantenha ali um café, uma água, enfim, tá? Então, isso aí. Obrigado pelas perguntas. A segunda questão, gente, professor é como pai, né? Pai fala uma vez, duas, três, e a gente fala, né? Professor mesmo fala uma vez, duas, três. É sobre os trabalhinhos, né? Os trabalhinhos, muitos alunos mandando mensagem: professor, estou em pré-surto. Estou em pré-surto com os trabalhinhos, né? Meu Deus, vou reprovar, não vou. Meu Deus do céu. Veja, gente, anotem aí no coraçãozinho de vocês, anotem numa folha, anotem na parede, né? Ninguém vai ser punido pelos trabalhinhos. A gente manda vocês fazerem os trabalhinhos para que vocês mantenham um contato com os temas de psicologia. Produzindo os trabalhinhos, vocês estão em contato com os temas de psicologia. Vocês estão em contato com as bibliografias, vocês estão em contato com aqueles temas que fazem parte
do mundo de nós psicólogos e de vocês estudantes de psicologia. Não é intenção nossa, pelo menos deste professor. Como é que é um outro professor, outra professora? Bom, aí cada um tem a sua própria metodologia. Mas não é intenção nossa punir vocês, né? Pelo contrário, como o professor disse, a intenção sempre é estar em contato com os temas de psicologia. Não deixá-los defasados, pelo contrário, mas deixá-los em contato com os temas. Tá? Então, façam os trabalhinhos com serenidade, com calma. Puxa, professor, não pude entregar naquela data. Você me dá mais 2, 3 dias? Claro que a gente vai dar. Nós não queremos ser agente de problema na vida de ninguém. Psicólogo não pode ser agente de problema na vida do outro. Porque a vida humana já não é fácil. Aí o psicólogo já é agente de problema também? Aí ele precisa ver o sentido da formação dele, né? Então, assim, tá lá os trabalhinhos, nós vamos hoje passar o nosso terceiro trabalhinho, assistam até o final, vai ter lá o terceiro trabalhinho, tá? Seguindo aquela ideia do aluno Diego Felipe, acho que é Diego Felipe, que mandou um e-mail e ele passou uma ideia bem interessante, tá? Daí no final a gente vai estar fazendo a ideia do trabalhinho na forma de uma pergunta para vocês, beleza? Então tá. E a quarta questão, tá? Nós vamos estar aí então fazendo uma breve revisãozinha, atendendo a pedidos. Eu tenho que atender a pedidos, né? Alunos que falam, poxa, professor, antes do senhor começar a aula, faça uma breve revisãozinha do que a gente viu na aula anterior. Perfeito, a gente faz, tá? Ok, pessoal? Então já estão aí com seus cadernos, com as suas lapiseiras. Uma breve revisãozinha da nossa aula anterior. A aula era do slide de número 16. O valor inconsciente nos padrões de comportamento. Isso aqui serve para psicanálise, isso aqui serve para psicologia analítica, porque são as duas abordagens da psicologia que trabalham com o conceito de inconsciente. Para nós, o inconsciente ele tem, vamos dizer assim, uma importância e ele é ativo, né, no comportamento de muitas pessoas. O professor trouxe aqui o exemplo do rapaz que deu uma surra na companheira dele lá no litoral, né? Do nada ele foi tomado por algo muito maior que ele e ele surrou a moça em plena praia, né? E ele, paciente nosso, falou, olha, eu não sei o que aconteceu, eu não sei, eu fui tomado por algo muito maior que eu e eu fiz isso, né? Ele fez isso tomado por um aspecto inconsciente, algo inconsciente tomou ele. Claro que nós trabalhamos isso, né? Nós trabalhamos esse elemento invisível porque o inconsciente ele é um elemento invisível. Ele não é um comportamento observável, palpável, né? E tinha a ver com algo que a mocinha tinha dito para ele e que lembrava um comportamento que a mãe dele tinha com ele e que deixava ele profundamente irritado. Ele não tinha contato com a mãe, perdeu contato com essa mulher. E a menina, a moça, em certo momento desse relacionamento, eles estavam no litoral, ela falou algo que foi muito familiar ao que aquela mulher falava. E ele veio, então deu passagem ao ato e agrediu essa moça, né? Aqui uma questão inconsciente, o inconsciente atuante no comportamento, né? Há como se tratar padrões de comportamento que a gente conversou, há como se tratar assim, né? Agora, quando é um caso muito grave, um caso que tem aí a presença de uma bipolaridade muito aguda, transtorno borderline, né? Aí o trabalho, né? O tratamento desse padrão comportamental doentio precisa ser em equipe multidisciplinar. Equipe multidisciplinar. Professor, o que é uma equipe multidisciplinar? A gente explica. Equipe multidisciplinar é o psicólogo, é o médico psiquiatra, né?
atividade física também, né? Essas pessoas precisam estar fazendo atividade física. Atividade física é uma forma de válvula de escape para que eles tirem essa energia toda de dentro deles, né? Então, o trabalho multidisciplinar. Este psicólogo aqui acredita piamente no trabalho multidisciplinar. Quando um colega psicólogo diz, não, eu dou conta de tudo, eu sei tudo e não é preciso ele fazer um tratamento médico, não é preciso ele buscar algum outro tipo de tratamento, eu corro de perto desse profissional. O bom profissional é aquele que reconhece a importância da união. Vou repetir. O bom profissional é aquele que reconhece a importância da união com outros colegas. Tá? Então, quando é algo muito agudo, muito complexo, o trabalho com médico psiquiatra, enfim, é importante, né? Não só com médico psiquiatra, você recebe alguém lá no seu consultório, tá obeso, tá enorme, né? Muito lento, a pessoa não consegue caminhar direito, com um pé na depressão, né? Precisa fazer um examezinho, um exame de sangue, e aí vai lá e detecta que é um problema na tireoide. A gente trabalha lá com pacientes que têm problema de hipotireoidismo, né? E foi descoberto ali. Né? Então, essa sensibilidade que nós precisamos ter com os nossos pacientes, né? Essa sensibilidade de captar o que realmente está acontecendo aqui, né? A complexidade e os perigos da responsabilização, em que momento nós trabalhamos isso? Vocês lembram disso? Vocês lembram? Quando o professor falou, né? A gente só começa a trabalhar uma aproximação, né? Um approach desse nosso paciente com as suas responsabilizações, ou seja, o que ele está produzindo, que está causando todo esse problema na vida dele. Nós só fazemos esse movimento depois de nós termos vínculo, ou numa linguagem psicanalítica, para quem é os psicanalistas aí da sala, né? Aliás, eu queria conhecê-los, né? Nós tivemos transferência positiva, né? Precisa ter transferência positiva para depois a gente poder tá fazendo essa aproximação. Quando vocês forem aprender a prática clínica, ou seja, quando vocês forem aprender a trabalhar em um consultório como a gente trabalha, né? Aí vocês vão aprender na prática como é que são as técnicas para a gente fazer isso, né? Ir ao encontro dos traumas, olhar o adulto aqui e agora ou a criança ferida. Olha que tema mais lindo, né? Um tema da psicologia profunda, né? Olhar o adulto no aqui e agora só ou olhar a criança ferida? Gente, é óbvio, né? Todo adulto foi uma criança, foi um adolescente. Então a gente tem que olhar, né? Quando essa pessoa foi uma criança, quando essa pessoa foi um adolescente, aconteceu alguma coisa lá? Ele viu, ele viu alguma coisa que não deveria ter visto e ouviu alguma coisa que não deveria ter ouvido e sentiu alguma coisa que ele não deveria ter sentido naquela idade. 8 anos, 9 anos, passou por um abuso psicológico, uma surra, um abandono, né? Um abuso sexual por parte de um avô, por parte de um pai, né? Nós tivemos lá no consultório menininha novinha de tudo, né? O pai, um pastor evangélico, abusou da menininha, né? Uma história tenebrosa, né? Então, olhar a criança ferida, né? Aqui eu dei o exemplo de uma criança, mas recebeu um paciente adulto no seu consultório. Olhem a história dessa pessoa. Olhem a história pregressa. O que é história pregressa? É a história do passado. Muitas vezes você está com um adulto aqui conversando com você e contando a biografia dele e do sofrimento dele, e você está percebendo que é uma criança quem está falando ali. Por quê? Porque aquilo aconteceu quando ele era uma criança. Né? Então, olha a criança ferida, olha a criança interior dessa pessoa ferida. Esse adulto que hoje é adulto, tem emprego, tem trabalho, mas não consegue se estabelecer em relacionamentos. Porque lá quando ele era criança ou adolescente, ele era obeso, por exemplo. E ele era ofendido. Ele sofria bullying. E hoje essa criança, esse adulto, no corpo de um adulto, dentro dele tem essa criança ferida, que era aquela criança obesa. Então ele precisa trabalhar esses fantasmas interiores que ele tem dentro dele,
dessa obesidade que ficou do passado, né? Então, ir ao encontro do trauma, trabalhar a criança ferida, vocês vão aprender isso, tá? Vão lá no nosso consultório, um dia podem ir lá no nosso consultório e a gente vai mostrar como é que se trabalha essas questões também, né? Isso no futuro aí próximo, ok? Vamos começar então a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, né? Slide de número 17. Vamos lá. Muitos de nossos comportamentos são movidos por sentimento de culpa. Eu coloquei aqui 3 itens. São movidos pela culpa, pela vergonha e pela ansiedade. Vamos ler de novo aqui todo mundo? Olha, muitos de nossos comportamentos são movidos por sentimentos de A, culpa, B, vergonha e C, ansiedade, né? Gente, culpa, né? Aqui na culpa, eu vou tirar uma foto para vocês. Eu troquei o item que estava escrito ali na frente de culpa, tinha supercompensação e etc. Eu tirei aquilo lá porque estava equivocado, eu tive que fazer algumas correções aqui das aulas e aquela frasezinha estava errada. Mas então vamos lá. O primeiro item, gente. Muitos de nossos comportamentos movidos pela culpa. Gente, vocês já viram pessoas isoladas? Pessoas que vivem isoladas? Pessoas que são solitárias? Quanto mais solitária uma pessoa é, mais segredos ela carrega na vida dela. O professor vai me repetir. Quanto mais solitária uma pessoa é, mais segredos ela carrega na vida dela. Então esse comportamento de culpa muitas vezes tem a ver com o quê? Tem a ver com todos aqueles segredos que ela carrega na vida dela. Muitas vezes uma pessoa que está lá sozinha numa casa, que tem algum tipo de segredo que a família não pode saber, que os pais não podem saber, ou que um filho que já tem uma certa idade não pode saber, né? E ela se torna uma pessoa solitária. Então esse comportamento, né, que envolve culpa, e essa culpa é em decorrência do quê? De todo um segredo que ela carrega na vida dela. Esse isolamento que ela vive tem a ver com todo um segredo que ela carrega na vida dela. A culpa nos ata ao passado, né? Tá aqui na frente, culpa nos ata ao passado. Como é que você enxerga isso na sua vida? A culpa atando a pessoa ao passado. Já viram pessoas que têm ou que tiveram tantos relacionamentos amorosos? Relacionamentos que não deram certo, o casamento que não deu certo. Não deu certo porque ela ou ele traiu, mentiu, manteve relacionamento com a própria amiga, com o próprio amigo. Tudo isso que o professor está trazendo faz parte da experiência lá do nosso consultório, né? Então, a vergonha que a pessoa acaba, a culpa que a pessoa acaba carregando, né? Por quê? Porque ela se relacionou com um amigo, se relacionou com amiga, né? Não dava certo nos relacionamentos, né? Porque ela não conseguia ter essa regulação interior de se estabelecer numa relação, né? Então, o primeiro item, culpa. Culpa e todo um isolamento que a pessoa tem, né? Porque ela tem ali um segredo que envolve uma homossexualidade, muitas vezes, que Deus me livre e guarde a família só ficar descobrindo, né? Deus me livre e guarde isso acontecer, né? A culpa que ata a pessoa ao passado, né? A culpa que ela sente por ela não ter se estabelecido num relacionamento, por quê? Pelas tantas coisas erradas que ela fazia. Então isso daqui é um primeiro item que a gente tem que estar anotando. Anotem aí no coração de vocês, dos pacientes de vocês. Quanto mais solitária uma pessoa for, mais segredos ela carrega na vida dela. E aí ela precisa de tratamento. Esses segredos precisam ser acolhidos. Tá? Vergonha, letra B, vergonha, né? Pessoa que tem vergonha, muita vergonha, né? E aí a pessoa vem no consultório,
a pessoa vem no nosso consultório, né, e você vai trabalhar a vergonha dela, né? Claro, existem diferentes tipos de vergonha, né, gente? Aqui eu estou falando de algo específico, mas, por exemplo, tem pessoas que têm vergonha de fazer apresentação em público, tem pessoas que têm vergonha de dar aula em sistemas eletrônicos como esse. É um outro tipo de vergonha. Eu estou falando de uma vergonha mais existencial, vergonha existencial, vergonha emocional, né? A vergonha que a pessoa carrega consigo, né? Por que ela carrega essa vergonha consigo, né? Pelas tantas coisas que ela já fez. E esses fantasmas todos ficam no psiquismo dela, esses fantasmas todos ficam ali, cada vez que ela deita no seu travesseiro, coloca a sua cabeça no travesseiro, sonha à noite sonhos horríveis, né? Em virtude de todo um sentimento de vergonha que ela carrega ao longo de anos com ela, né? De coisas que ela fez e etc, né? Precisa ser acolhida, precisa ser acolhido, é preciso trabalhar essa realidade, essa biografia, esse passado, essa criança ferida, né? O que levou um homem a trair tanto uma mulher? O que levou uma mulher a trair tanto um homem? Vocês pararam para se perguntar sobre isso? O que leva tanto uma mulher a trair um homem? Ou vice-versa, né? E todo o sentimento de vergonha que vai ficar com essa pessoa, culpa também, né? A pessoa vai se isolando e etc, né? E a ansiedade, né? O sentimento de ansiedade que vem em decorrência dos nossos comportamentos, né? São movidos, né? Muitos dos nossos comportamentos são movidos por sentimentos de ansiedade. Estamos vivendo aí o período de pandemia, né? Toda a ansiedade que essa pandemia está ocasionando nas pessoas, não está ocasionando um sentimento horrível de ansiedade? Meu Deus, quando isso vai terminar? Ou não vai terminar? Como vai terminar? Quando vai terminar? São tantas as perguntas, né? Há pouco tempo eu escrevi lá no meu Facebook. Quem está lá no Facebook, quem quiser estar lá no Facebook está convidado, né? Eu escrevi lá no Facebook, né? Essa pandemia vai testar muito a sanidade mental de todos. E vai testar porque o próprio Freud, vocês estão tendo aí psicanálise, né? O Freud, o que o Freud fala, né, sobre o nosso real? O nosso real surge em meio às crises. Teu real, jovem, moça, rapaz, estudante de psicologia. Teu real surge nas crises. Quando você está bem com seu namoradão lá, com a sua namoradona, está lá tomando uma sopa, está lá em casa. Enfim, quando você está totalmente amparado e acolhido, ali não é o teu real. O nosso real surge mesmo quando nós estamos frente às crises. Por quê? Porque é frente às crises que a gente tem que ter, vamos dizer assim, todo um equilíbrio e elementos internos para poder lidar com tudo aquilo. E muitas vezes aquela pessoa que quando está bem, parece ser tão serena, parece ser tão tranquila, parece ser tão acolhedora, e na crise, a crise se apresentou, o desemprego, a moça que foi embora, o rapaz que foi embora, e a pessoa entra em pré-surto, né? Acaba passando mal, acaba tendo aí problemas de depressão, né? Então, a ansiedade, né, que é um comportamento que vem em decorrência dos nossos comportamentos, né? O sentimento de ansiedade, o desemprego, quantas pessoas, né? Eu tenho recebido aqui tantos jovens, né? Professor, veja um emprego para mim, professor, me ajuda com um trabalhinho, né? E a gente tenta fazer alguma coisa, mas também não é muito fácil, né? De modo que esses três comportamentos, né? Esses três sentimentos, culpa, vergonha e ansiedade, são movidos, né? Eles vêm, são movidos, são sentimentos movidos pelos nossos comportamentos. Culpa, vergonha e ansiedade são sentimentos movidos pelos nossos comportamentos. Os nossos comportamentos geram esses três sentimentos aqui,
E esses 3 sentimentos aqui vão se desenvolver aí uma série de questões e de patologias e etc. Tá? Vocês sabem que o professor, o item aqui, o próximo item, eu estou sem um livro aqui. Vocês sabem que o professor trabalha com a psicologia analítica junguiana, né? Lá na prática clínica, eu tava até agora há pouco com o livro aqui, estava com o livro aqui, mas o livro eu já guardei aqui. A psicologia analítica, ela trabalha 3 modalidades de culpa, né? Culpa legítima, culpa contextual e culpa ilegítima, né? A culpa legítima, gente, aquela culpa que de fato nós temos responsabilização naquilo, né? Quando nós trabalhamos com o paciente em análise e o paciente vai trazendo a biografia dele, e o paciente vai trazendo tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele fez, e a gente observa que ali de fato tem uma culpa legítima. Querem ver um item que mostra quando o paciente tem culpa legítima? Quando ele se emociona com aquilo, mas se emociona a ponto de soluçar sobre aquilo. Então ali existe uma culpa legítima. Quanto mais eu sinto essa culpa, quanto mais ela está viva dentro de mim, mais fácil é a possibilidade da gente poder reverter essa situação, trabalhar essa realidade interna para que ele não permaneça, vamos dizer assim, vulnerável a estar fazendo as mesmas, estar tendo as mesmas atitudes equivocadas, né? Então, uma culpa legítima, quando o paciente se emociona muito em análise, se emociona, chora, fala daquilo, refala, volta naquilo e se emociona. E quanto mais ele fala, quanto mais ele aprofunda, mais ele vai elaborando aquilo dentro dele, né? Culpa contextual, como o próprio nome diz, né? Culpa contextual, quando a culpa ela é dentro de um contexto, de algo específico. Mas o paciente, na sua fantasia, né, no seu sentimento de culpa, ele acha que ele tem uma culpa total, ou seja, que ele tem uma culpa legítima a respeito de algo que aconteceu. Mas conforme ele vai trazendo aquela questão para nós, a gente vai observando que, na verdade, ele tem uma culpa, ele tem uma participação contextual e não total. Um casamento que não dá certo, por exemplo, o casamento é formado por 2 pessoas, né? São 2 pessoas, não é uma única pessoa. E dentro de um casamento surgem diferentes tipos de sentimentos. E dentro desses sentimentos, dentro de todas as condutas que esses sentimentos se apresentam, enfim, a culpa, a questão muitas vezes é dos 2 e não de um só. Então aí passa a ser o quê? Uma culpa contextual, né? Então a pessoa não tem uma participação total no evento, ela tem uma participação parcial, né? E isso, como eu falei, você escutando o paciente, você vai escutando a biografia que ele está passando para você, você vai percebendo que dimensão de culpa é essa, é legítima, é contextual, né? E vai separando o que é certo e o que é errado, né? O que é dele, o que é do outro, enfim, para que a gente possa então ir reorganizando essa realidade interna, né? E a culpa ilegítima. Esse é um tema muito interessante. Muitas vezes a gente recebe nos nossos consultórios pessoas que naturalmente elas têm uma autoestima muito baixa, né? Certa vez eu recebi uma moça que já era uma mulher, né? E ela carregava consigo uma culpa ilegítima. Ela foi abusada pelo pai e ela achava que ela tinha culpa. Ela achava isso. Isso é uma culpa ilegítima.
quando o paciente traz para você uma questão que você observa nitidamente que ele não tem uma responsabilização naquilo. Mas em virtude dessa autoestima tão rebaixada, em virtude das ameaças que foram feitas, no caso a moça era ameaçada, a moça era dito para ela que sim, ela tinha culpa por aquilo. E esse homem ia lá e abusava dela. Então ela cresceu com esse sentimento de culpa dentro dela, né? E não precisamos nem falar dos relacionamentos amorosos, nunca conseguiu se estabelecer em um relacionamento, nunca conseguiu se estabelecer direito em amizades, porque ela carregava todo um sentimento ilegítimo de culpa. Qualquer coisinha que acontecia, ela trazia para ela a responsabilidade e a questão era dela, a questão nunca era do outro. Sentimento de inferioridade muito acentuado, desejo de suicídio, desejo bastante acentuado de suicídio. Acabou sendo institucionalizada, né? Ou seja, internada. Né? Então, culpa ilegítima, gente. Quando o paciente traz para nós algo que a gente observa que não é dele, mas foi colocado nele por um outro. Né? Então, esse delírio, essa fantasia que muitas vezes eles trazem e que cabe a nós clínicos fazer essa diferenciação. O que é dele e o que é do outro. Né? Conseguiram entender aqui as 3 modalidades de culpa? Qualquer coisinha, mandem um vídeo para o professor, mandem um áudio aqui para mim, pedindo que a gente explique melhor, mas prestem bastante atenção e reescutem o vídeo e vocês vão conseguir entender. Tá? Outro item muito interessante que vocês têm que prestar atenção, a funcionalidade de padrões de comportamento. Funcionalidade, prestem atenção nessa palavra. O que é funcional? Ou seja, o que está dando certo, está funcional, está funcionando, né? A funcionalidade de padrões de comportamento, namoro, casamento e etc. Olha que tema mais interessante, né? Como nós clínicos temos que observar os nossos pacientes na integralidade, né, gente? Vamos retomar as nossas aulas anteriores? Lembram lá nas aulas anteriores, quando o professor falou, olha, o psicólogo clínico hoje observa o seu paciente de uma forma sistêmica, né? Como isso daqui mostra como nós temos que observar os nossos pacientes de forma sistêmica, né? A funcionalidade de padrões de comportamento. Gente, muitas vezes uma pessoa está num namoro, observe isso na sua vida, de repente está acontecendo na sua vida isso, ou num casamento, ou mesmo numa amizade. Muitas vezes uma pessoa está num namoro, esse namoro não está bonito, não está legal, esse namoro já acabou há muito tempo, esse casamento já acabou, ou essa amizade já acabou, né? Ou essa relação de trabalho, né? Você está lá num trabalho, essa relação de trabalho já acabou, mas a pessoa permanece ali. E aí todo mundo se pergunta, mas meu Deus, o que leva essa pessoa a ficar ali? O que leva essa pessoa a estar ali? E o que leva essa pessoa a estar ali? Uma funcionalidade, é funcional. Ou seja, ela está ganhando alguma coisa com aquilo. Seja a comida que ainda está tendo lá em casa, então o casamento não está bom, mas pelo menos ela faz a comida, né? Pelo menos ele está lá, tem alguém para dormir comigo, né? Tem alguém para dormir comigo, eu já escutei isso, né? Pelo menos tem comida em casa, ele faz a comida, ela faz a comida, né? Ou seja, é funcional estar daquele jeito. Já não, vamos dizer assim, já não tem mais vida no casamento, já não tem mais sentido aquele namoro, mas existe uma funcionalidade inconsciente. Anotem isso, inconsciente, uma funcionalidade no inconsciente. Bom, não tá bom, já não tá dando certo, mas pelo menos eu tenho alguém na minha vida. Vocês já escutaram isso? De repente você está fazendo isso.
O casamento já acabou, o namoro já acabou. Mas pelo menos eu tenho alguém na minha vida, então vamos ficar do jeito que tá. É funcional. Isso é funcionalidade, né? Casamento, né? Já acabou o casamento, o respeito, o desejo, o olhar, o acolhimento, mas pelo menos está lá, né? A mãe, né? Chama a mulher de mãe, o pai, né? Chama o marido de pai. Pelo menos tem alguém para dormir aqui comigo, né? A pessoa se reduz a isso, se reduz a um prato de comida, se reduz a ter alguém para dormir com ela. Ou seja, a pessoa se reduz a quase nada. Isso é funcionalidade de padrões de comportamento. Vamos repetir? Isso é a funcionalidade de padrões de comportamento, né? O namoro, o casamento e etc. As amizades, aquilo que já muitas vezes não está dando certo, aquilo já acabou, mas existe uma funcionalidade naquilo, né? Pelo menos a comida tem, pelo menos tem alguém para dormir comigo, né? Existe aqui uma funcionalidade, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Isso é a funcionalidade de padrões de comportamento, né? Nós vamos agora terminar esse videozinho e já vamos dar início a um próximo. Já já a gente volta.